Durante séculos, o chapéu acompanha a humanidade. O adereço surgiu para a proteção da cabeça, ainda entre os povos primitivos da pré-história, ou seja, antes de descobrirem o chapéu, descobriram a necessidade de se proteger a cabeça. É impossível afirmar quando foi que o primeiro ser humano fez uso da pele de um animal e com ela cobriu a cabeça, usando isso como uma proteção às intempéries. Em um segundo momento da história, o chapéu se destina também à caracterização dos níveis sociais. Os reis usavam coroas, os sacerdotes a mitra, os guerreiros o elmo. Como sinal de distinção social ou profissional, permanecem até hoje os chapéus específicos destinados a pessoas que ocupam determinadas atividades, como, por exemplo, os militares. Os chapéus também estão entre os melhores indicadores temporais. Sob a ótica da moda e o seu valor estético, coloca-se sob um enfoque que permite vê-lo inclusive como arte, sendo muitas vezes desenvolvido à mão, com uma única tiragem, em designs que são verdadeiras obras-primas. Chapéu, um dos adereços mais estilosos da moda mundial. O chapeleiro é aquele que confecciona o chapéu. Chapelaria é o local onde o chapéu é feito ou vendido. Chapeleira é a caixa própria para guardar o chapéu. Chapelada é chamado o antigo hábito de saudar alguém tirando-se o chapéu. Não menos importante função do chapéu é a função estética, pois os chapéus, como nenhum outro item do vestuário, eles têm o poder de transformar o indivíduo. O uso do chapéu alcançou a sua consagração quando nenhuma criança, senhorita ou senhora ousava sair de casa sem que a cabeça estivesse protegida por um chapéu. O mesmo padrão de etiqueta era seguido pelos homens. Nesse ponto, somente os pedintes não usavam chapéus. Eram os sem chapéus. O declínio do uso do chapéu em diferentes partes do mundo se dá com a chegada do automobilismo. Foi quando a humanidade deixou de fazer longos percursos a pé ou em lombo de animais. Durante algum tempo, os carros tinham o teto mais elevado, possibilitando que os usuários de chapéu entrassem no veículo sem precisarem tirar o adereço para isso. Em 1500, com o invento da comercialização, vieram as chapelarias, principalmente após a Revolução Francesa em 1800, e aos poucos tornaram-se um patrimônio precioso passado de geração em geração, de pais para filhos e com as suas logomarcas e insígnias. Nos anos de 1700, os chapeleiros eram cercados por uma aura de respeito. Possuíam conhecimento prático que encontrava expressão nos artesanatos constantemente aperfeiçoados, obras de engenhosidade e habilidade manual. Eram expert em pelos, um material quase invisível, de vasta variedade. Moldavam e criavam suas obras de arte com água e fogo, elementos lendários e simbólicos. A familiaridade com outras substâncias químicas, de nomes arcaicos e poderes tóxicos terríveis, como vitriol e arsênio, tornavam-os pessoas misteriosas. O processo de pintura de pelos com substâncias químicas era um segredo, mas sem ele, o pelo era sem vida e inadequado para a produção de chapéu. Constantemente, os chapeleiros
eram contaminados por metais pesados que lhes atacavam o sistema nervoso central. Daí vem a expressão louco como um chapeleiro. Entre 1700 e 1721, políticas impostas pelos eternos rivais da Inglaterra e França interferem na produção de chapéus no mundo como um todo. Em nome da supremacia do poder econômico na Europa, eles tentam proteger seus mercados ao mesmo tempo que um tenta enfraquecer o outro. Uma delas atinge em cheio a produção têxtil, a moda, a produção de chapéus. Os dois países disputam um mercado externo para os seus produtos derivados de algodão, lã, linho, cânhamo cultivado em suas colônias. A Inglaterra, após suspender o banimento dos algodões estrangeiros, desenvolveu vários processos de beneficiamento, assim como máquinas de tecelagem, mantendo tudo em segredo, mas cujo segredo foi descoberto, indo parar na mão da Nova Inglaterra, os Estados Unidos.